Então faz um mês que Bruno Borges desapareceu, né? Hoje é dia 29 de abril e ele desapareceu por volta do dia 27 de março. Então estamos completando um mês que ele desapareceu. Eu tenho aqui nesse vídeo mais alguns livros, né? A bibliografia dele na estante, mais alguns livros que um colega meu descobriu. Eu estou trabalhando junto com um colega nessa parte de decifrar os livros, né? Quais são os livros que ele lia, que a gente vai compreendendo um pouquinho melhor do arcabouço teórico, né, do Bruno, que é o amigo meu Elrond, quer dizer, esse é o pseudônimo dele na internet, que tem me ajudado muito nessa investigação. E ele mandou para mim mais alguns materiais, e eu quero então apresentar essa bibliografia e fazer alguns comentários acerca do que eu acho disso tudo que está rolando aí, porque já é um mês, né, de sumiço. Queria falar também sobre os 5 livros que já foram descriptografados pela família, né? E algumas informações novas. Bom, tem algumas novidades aqui nesse vídeo. Então vamos começar aqui. A foto que vocês veem aqui é a foto da estante do Bruno. Não ela inteira, mas aqui a gente observa mais alguns elementos interessantes. Aqui nós podemos ver, lá no canto superior esquerdo, nós vemos algo relacionado a pesquisas forenses. Nós temos ali em cima um livro sobre livros diversos. Lá para o canto nós temos a aviação. Isso é interessante também, né? Outro tema que ele trabalhava, aviação. Temos ali uma estátua de um velho barbado que pode ser algum filósofo, provavelmente. Os livros sobre projeciologia, literatura e física também. Ali temos um livro de física ali muito interessante também. Então aqui são alguns elementos da estante dele. Agora vamos ver então alguns dos livros um por um. O primeiro livro que eu consegui identificar nessa prateleira que acabei de mostrar para vocês é o livro Akhenaton, A Revolução Espiritual do Antigo Egito, de Roger Bottini Paranhos. É o livro sobre esse faraó que foi muito polêmico, né? O Akhenaton. Existem vários mistérios em torno de Akhenaton, tudo que ele fez no Egito, né? A tentativa dele de criar uma espécie de monoteísmo no Egito, né? Bom, a história sobre o Akhenaton é longa, mas ele é um dos faraós mais polêmicos da história do Egito. Em seguida eu consegui identificar ali também um livro de Aleister Crowley, que é um livro, acho que sobre a vida de Aleister Crowley, que é muito interessante também, a nível de que o Aleister Crowley, que viveu no século XIX, acho que muitas pessoas já devem conhecer um pouco da história do Aleister Crowley. Ele foi um ocultista, iniciado em várias sociedades secretas, ou seja, ele chegou a níveis muito altos dentro da maçonaria. Ele saiu da maçonaria e foi para a OTO, que é a Ordo Templi Orientis, uma sociedade secreta, discreta, né, muito influente na Europa. Depois ele fundou a própria ordem de iniciação dele, que era chamada de Astrum Argentum. Foi um mago, alquimista, esoterista, entretido pela magia, pelo acesso a entidades. Ele é bem conhecido por ter evocado uma entidade chamada Aiwass, né, que incorporou na esposa dele durante um ritual no qual ele viajou para o Egito. Ele evocou essa entidade, que ele fez um desenho, inclusive, dessa entidade que mescla essa questão de aliens e espirituais, né? Pelo desenho que ele fez de Aiwass, você não consegue saber se você está diante de um alien ou de um demônio ou de uma outra entidade, né? É misterioso esse Aiwass, e o Aiwass passou pro Aleister Crowley uma doutrina chamada a doutrina de Telema. Telema significa vontade, onde ele trabalhou toda essa doutrina dentro de um livro chamado O Livro da Lei, que é o principal livro escrito por Aleister Crowley. Basicamente um livro que é reflexo das doutrinas transmitidas a ele por essa entidade chamada Aiwass. A lei de Telema, ela se resume numa frase, que é a grande frase do Aleister Crowley, que é: faz o que tu queres, essa é a lei. Que resume a lei da vontade, né? A vontade está acima de todas as coisas nas filosofias de Aleister Crowley. Então é uma figura assim, super importante para quem estuda sociedades secretas, magia, esoterismo, né? É a figura do Aleister Crowley. Ele influenciou muitas pessoas na era moderna, como Anton LaVey, Jimmy Page, Raul Seixas, Paulo Coelho, muitas pessoas do mundo do rock and roll, né? Que faziam apologia às ideias dele. E nós temos também ali na prateleira outro livro que deu de reconhecer, o Crânios de Cristal. Isso é muito interessante, né?
Não sei se vocês já ouviram falar sobre os crânios de cristal, mas pode ser feito também um vídeo a respeito disso, né? Desses crânios que foram encontrados em partes do mundo. Tem o crânio de Hatchomídeos, acho. É o crânio de cristal mais famoso. E existe toda uma enigmática em torno desses crânios. Ninguém sabe quem os fez, como foram feitos, como foram polidos e lapidados. E alguns desses crânios emitem algumas anormalidades físicas e sobrenaturais. É uma coisa muito interessante sobre os crânios de cristal. Se houver interesse, podemos fazer um vídeo a respeito. Então, a respeito da bibliografia, são esses os livros que eu consegui identificar. Tem outros livros ali também, mas é mais difícil de enxergar. E agora eu quero falar sobre a matéria que saiu no G1, né, porque completou completou um mês de sumiço dele, e saiu uma matéria com algumas informações que eu quero dar a minha opinião. O desaparecimento do estudante de psicologia Bruno Borges, de 25 anos, completa um mês nesta quinta-feira, que foi dia 27, ontem. O jovem sumiu no dia 27 de março e deixou no quarto de casa, onde mora, em Rio Branco, uma estátua do filósofo Giordano Bruno, e 14 livros criptografados, dos quais, segundo a família, 5 já foram decodificados. Essa é a informação nova, né? Porque a família está no processo de decodificação, né? E já foram decodificados 5 livros. Qual é o assunto desses livros? Deixa eu continuar lendo aqui. Na última sexta-feira, dia 21, Bruno e o irmão gêmeo Rodrigo Borges fizeram aniversário. O aniversário do Bruno foi agora há pouco, né? Dia 21. A irmã mais velha dos dois, a empresária Gabriela Borges, de 28 anos, revela que os amigos mais próximos foram até a casa da família para que a data não passasse em branco. Abre aspas. No fundo, acho que estávamos todos esperando que ele, Bruno, né, pudesse voltar naquele dia. Infelizmente, ainda não temos nenhuma notícia. Estamos vivendo um dia de cada vez e sempre aguardando, confiantes que, com muita oração, Deus vai trazê-lo de volta. Olha, gente, minha opinião sobre o Bruno em relação ao sumiço, eu creio que ele não vai voltar. Eu espero que volte, né, pela família, preocupação da família, mas se de fato essa obra tiver uma carga pesada o suficiente para causar uma grande transformação na humanidade, alguma tese filosófica que vai revolucionar, ou algo de uma profundidade inacreditável, ele não vai voltar. O Bruno não pode voltar, porque se ele voltar, ele revela que, na verdade, né, o cara volta, começa a dar entrevista, sai no Fantástico, começa a aparecer na televisão, a dar palestras, a vender seus livros. Né? Essa caracterização do Bruno marqueteiro que o pessoal tem feito por aí, né, que ele seria, na verdade, uma grande estratégia de marketing, tudo isso. E se ele voltar nesse aspecto, né, de que vai aparecer na TV e tal, a gente vai ver que a obra realmente é mais uma obra qualquer, e ele estava ali realmente aplicando um golpe de marketing através dessa história toda de arrumar o quarto dele e fugir, né. A segunda hipótese é que ele de fato teve ali a visão de uma obra inacreditável, fez essa obra e deixou para a humanidade, né? Como se ele falasse, estou me evadindo e essa obra não é minha, não é para mim, essa é uma obra para o mundo. Então ele deixou a sua obra e desapareceu. Nesse caso ele não vai voltar. E talvez uma terceira opção é que ele volte, mas não dê entrevistas, não dê palestras, não vá para a TV, ele volte, mas fique recluso. Então a validade do trabalho dele continua, a validade da proposta toda dele, né, dessa epopeia dele, continua válida. Temos essas opções. Inclusive, estou vendo uma foto aqui agora, lendo essa matéria do G1, e tem essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês, dos livros que ele escreveu, os 14 livros, e ali embaixo nós temos na estante, né, um livro, do lado daqueles 2 gatinhos egípcios, né, temos um livro ali na parte de baixo da estante, que eu identifiquei esse livro já, mas eu não cheguei a comentar nem na parte 1, nem na parte 2, nem na parte 3 agora. Aquilo ali é o livro dos mortos do Egito. Inclusive, tá aqui, ó, o livro dos mortos do Egito Antigo. Esse livro aqui é interessante, na verdade ele fala sobre toda aquela a visão que os egípcios tinham acerca da vida após a morte, né? Como que os egípcios trabalham toda a parte filosófica, né? Toda a cosmovisão acerca da vida após a morte, toda aquela passagem pelos portais, as etapas até chegar na parte final, onde tem uma pena, né? A balança tem a pena, você tem que botar o dinheiro, quer dizer, aquilo que se acumulou durante a vida, né, as suas riquezas, toda a teoria dos egípcios acerca do pós-vida, as concepções acerca da vida após a morte dos egípcios. Eu ganhei esse livro aqui faz pouco tempo
de uma pessoa muito especial, que é a Kátia. A Kátia, ela é a grande mestra aqui, né, que está por detrás do meu canal, que é uma pessoa de um intelecto assim inacreditável. Se Bruno Borges tem uma estante grande, eu tenho uma menor, e a Kátia, ela tem uma estante de livros que recobre o quarto dela inteiro. A filmagem que vocês estão vendo é a biblioteca dela. É uma grande amiga, vizinha minha, e ela é uma estudiosa assim de um nível que é quase indescritível. A quantidade de livros e a quantidade de conhecimento que essa pessoa tem. Ela me deu esse livro dos mortos, e eu ganhei também dela esse livro aqui chamado Alquimia, né? Mitos, Deuses e Mistérios, Alquimia, um livro assim inacreditável, para quem quer compreender um pouquinho quem foram os alquimistas e também a realidade da alquimia medieval. Tem umas fotos muito boas. Livros realmente interessantes. Inclusive, estou pensando em fazer um vídeo onde eu vou... Porque as pessoas têm pedido muito bibliografia, né? O que você sugere disso? Que livros que você sugere? Quais livros bons para esse ou para aquele tipo de assunto? E como a Kátia é uma pessoa que tem livros inacreditáveis e um conhecimento infindável, eu estou até pensando em fazer um vídeo com ela, no qual ela poderia selecionar, por exemplo, 5 livros de filosofia, 5 de teologia, 5 de religião, 5 de história, 5 de política, sei lá quais os temas, escolher temas e pedir para ela selecionar os melhores livros acerca daquele tema que ela gostaria de sugerir para os inscritos do canal. Daria um vídeo muito legal sobre esse assunto. E continuando aqui a leitura do G1, né, sobre os escritos deixados pelo estudante, alguns espalhados pelas paredes, teto e no chão do cômodo, Gabriela afirma que o trabalho de descriptografia continua sendo feito. Ela optou por não divulgar nada específico a respeito dos livros. Já temos 5 livros descriptografados, não parecem ser sequenciais. São livros de ciência, filosofia, ocultismo, física quântica, bem a área que ele realmente gostava. São interessantes, acrescenta a irmã. Ou seja, bem aquilo que eu já havia falado nos vídeos anteriores, né? Ele lê uma série de assuntos, desde ciência, filosofia, ocultismo, física, aviação, projeciologia, história, psicologia, todas as áreas do conhecimento, vamos dizer assim, ele tinha interesse. Então ele foi angariando conhecimento sobre essas diversas áreas, e creio que os seus livros são um reflexo disso. Ele deve ter provavelmente feito ali nenhuma tese científica ou revolucionária, mas eu creio que seja um compilado de ideias que ele tem ali filosofado a respeito de temas como a vida, o universo, a existência, né? Ele fez um conjunto, provavelmente uma produção literária de cunho filosófico que ele tenha feito ali, o Bruno. O caso segue em investigação pela polícia do Acre, que não quis divulgar nenhuma informação. No dia 17 deste mês, ou seja, abril, o secretário adjunto da polícia, Josemar Portes, confirmou que o nome de Bruno foi incluído na lista de pessoas desaparecidas da Polícia Federal e que a Interpol, que é a Polícia Internacional, foi acionada. Então a questão já está indo para a Polícia Internacional. Agora vem uma questão importante aqui, ó. O médium, né, que Bruno conversava. Bruno procurou o médico José Furtado de Medeiros, de 79 anos, no ano passado, pedindo orientações a respeito do projeto em que trabalhava. Amigo da família, Medeiros é espírita e fundou 8 centros da religião na capital acreana. Ele acredita que o estudante seja médium. Agora a gente já está entrando aqui num outro elemento que cerca essa história toda do Bruno. Mediunidade, contato com entidades ou com espíritos, né? Espiritismo, toda essa questão. Abre aspas, o médico falando. Perguntei se ele via alguma coisa extra-humana. Ele disse, abre aspas, vejo, mas não é nítido, tipo sombras, e escuto vozes perfeitas dizendo para mim que tenho uma missão na Terra para desenvolver um trabalho muito importante que ajudaria toda a humanidade. Então, nós temos aqui o relato aqui, eu não sei se isso é verdade, né, mas está no G1, né, de que o espírita, esse Furtado de Medeiros, teria dito que o Bruno diz ouvir vozes claras que disseram para ele que ele tinha uma missão específica,
queria mudar a humanidade, ajudaria a humanidade. O médico diz que, à luz do espiritismo, ele acha que ele foi auxiliado por espíritos, demonstrando um tipo de mediunidade um pouco desenvolvida, né? Mas não tão aprimorada, abre aspas. Pelo que conheço da doutrina espírita, ele, né, Bruno, estava sendo auxiliado por um espírito que pode ser do filósofo ao qual ele simpatizou, Giordano Bruno, ou outro espírito amigo deste filósofo, que achou nele a capacidade de desenvolver um trabalho que parece que ficou inacabado. Ele captava com facilidade a inspiração desse espírito, é uma das hipóteses. Então, observem que estamos trabalhando aqui realmente com a questão de acesso a entidades, ou seja, entidades se manifestaram a Bruno e lhe passaram a missão de criar estas obras. Essa história toda de espiritismo, de acesso aos mortos, de acesso a entidades, de acesso a um mundo extrafísico, nós estamos abordando na nossa série aqui do canal chamado Entidades. E essa parte do espiritismo e do acesso aos mortos, mais especificamente na parte 7 da série Entidades. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, porque se vocês querem um debate mais forte sobre esse universo do acesso a seres não físicos, ou seja, entidades extradimensionais, espíritos, etc., assistam a série Entidades e a parte 7, onde fala sobre espiritismo e necromância e acesso aos mortos. Continuando a leitura, o estudante teria recebido uma missão para começar a escrever os 14 livros, segundo o amigo de infância Thales Vasconcelos, de 24 anos, que o ajudou em um dos exemplares. Apesar de não ter se envolvido na obra inteira, o amigo contou que trabalhou no livro 13, intitulado Ensaio sobre Perguntas sem Resposta. No livro, segundo conforme Vasconcelos, Bruno aborda sobre perguntas normalmente feitas durante a infância e que tendem a ser esquecidas no decorrer do tempo. Quem sou eu? Qual o sentido da vida? Há um Deus? Eu abordei essas 3 perguntas num vídeo passado, né? O amigo confirmou que Bruno falava em projeção astral, também já comentamos o assunto da projeção. No livro, esse livro, olha que interessante, nesse livro, Bruno descreve o momento que recebeu a missão para começar e o que precisou fazer para compreender que a informação que chegou realmente era uma missão, que não estava imaginando coisas, fantasiando. Então, segundo a matéria do G1, ele recebeu essa missão e ele conta no livro o momento específico que recebeu essa missão dessas vozes, dessas entidades. Então, se isso tudo que o G1 está falando for de fato real, então Bruno recebeu uma missão dessas entidades para fazer esta obra. E aí nós entramos realmente nessa questão séria sobre entidades, que eu volto a repetir. Para compreender esse assunto, assista a série Entidades. Porque foi basicamente o que aconteceu, isso não é novidade, né? De entidades transmitirem conhecimento e delegarem missões às pessoas. Isso é bem comum, inclusive na própria história de Aleister Crowley, que eu havia mencionado, aquele careca que foi grande ocultista do século XIX, o Aleister Crowley aconteceu a mesma coisa com ele. Ele foi contactado por uma entidade chamada Aiwass, eu contei toda a história para vocês já, e a Aiwass transmitiu a ele uma missão de escrever um livro, uma doutrina, chamado O Livro da Lei, a Doutrina de Telema, e transformar isso numa religião, numa nova doutrina, que é a doutrina de Telema, que hoje em dia é uma religião e possui milhares de seguidores, né? Então é basicamente a mesma coisa. A matéria vai encerrando por aqui, e esses são os novos elementos que a gente está aqui compreendendo, né? A questão, mais alguns elementos da bibliografia, mais alguns elementos sobre os livros que estão sendo decodificados, e mais alguns elementos acerca dessa parte toda do espiritismo, do acesso a entidades, de ouvir vozes e receber missões. Isso aí é central nessa história toda. No decorrer que as informações vão surgindo, a gente vê como que as coisas vão se fechando. O assunto todo é muito interessante e tem muito a ver com as séries paralelas que eu estou fazendo. Inclusive, foi a história do Bruno que desencadeou também para que eu começasse a fazer essa série sobre entidades e o mundo e o universo extradimensional, o acesso a esse mundo, o contato com entidades. É a série justamente que está sendo feita. Nós estamos na parte 7. Tudo se encaixa, tudo é uma coisa só e a gente vai investigando. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, que está ficando longo já. E aguardamos novas informações sobre o caso do Bruno. Inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, compartilhem com os amigos. Se eu falei alguma coisa errada, se eu ofendi alguém, se eu estou lendo alguma coisa que pode ser falso, já me peço desculpas agora. Inclusive nos meus outros vídeos, se eu falei algo errado, se eu me equivoquei em algum momento, eu peço desculpas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.